Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar o tema sobre a separação matrimonial e como isso se dá na relação com os filhos. Primeiro ponto, é importante avaliarmos como inserir esse tema com o filho. A premissa básica para isso é de que não escondamos isso da criança, seja a criança, o jovem, mas é necessário introduzir as condutas e as ideias que estão sendo geradas para aquele casal, em determinado momento da sua vida, encerrar esse casamento, para saber distinguir entre o laço matrimonial é uma coisa, o laço parental é outra. Então é importante, quando a gente pensa nesse assunto, o cuidado, a delicadeza de como vai ser inserido isso na vida desse filho. Um ponto importante é que nessa relação matrimonial há resquícios de brigas, de questões que não houveram consenso, perda de sentimento, perda de laços que acabaram conduzindo para aquela separação. Motivos esses dos mais diversos possíveis. E a questão é que o que precisa ser passado para esse filho são os pontos, não em detalhes da separação, mas por que aquilo foi decidido e qual conduta vai ser tomada daqui para frente. É fundamental introduzir na vida dessa criança ou desse jovem que está passando pelo processo de separação dos pais a questão de que esse laço parental ele vai existir sempre. O que está sendo rompido é um laço afetivo entre pai e mãe, mas não um laço com esse filho. E que novas rotinas vão ser introduzidas nesse dia a dia, como por exemplo 2 ambientes, 2 casas. As mudanças de passeios, não vai haver mais aquele passeio da família junto, e sim o filho com seu pai, o filho com a sua mãe, As rotinas de datas festivas, aniversários, essas coisas precisam ser compartilhadas, precisam ser divididas, até como uma forma de introduzir para esse filho as modificações, mas também para participá-lo dessa nova condução que essa família está tomando daqui para frente. Outro ponto importante é, uma vez que é necessário e importante a colocação dessa mudança, também se torna necessário trazer isso à tona logo de início, para que essa criança, esse jovem, não tenha consigo a ideia de que ele pode ter proporcionado ou provocado de algum modo o motivo para aquela separação. E muitas crianças, jovens, mas principalmente crianças, em eternidade, acabam achando de alguma forma que ele foi o provocador para aquela separação. E aí é necessário que esses pais sinalizem essa diferença, que não houve a interferência em função do filho, mas sim questões pessoais relativas ao casal. Outro ponto importante é que a condução dessa educação com a criança ou com o jovem seja em parceria, por mais que não estejam mais dividindo uma mesma casa. Porque senão há mudanças muito grandes na rotina de vida dessa criança, desse jovem, e com isso fica difícil conduzir uma criação mais equilibrada, com qualidade e que tenha resultados próximos, semelhantes em como cada um vai traçar as ordens, a estabelecer a questão dos limites necessários. Tudo isso é muito importante para a gente evitar os danos emocionais que a separação em si traz. Não só depois da separação, mas também nesse processo até o casal decidir. Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, num ímpeto de briga ou num ímpeto de discussão, por exemplo, que aquele jovem ou aquela criança está participando daquilo ali indiretamente. E o quanto isso afeta e quanto isso reverbera na vida dessa criança, desse filho, e que consequências pode trazer na parte educacional, na parte escolar, na parte afetiva dele com os pares. Ou seja, com as pessoas do seu vínculo, da sua faixa etária, sejam elas amigos, relacionamentos amorosos, porque isso vai causar interferências. Um ponto interessante também para ser colocado é que dentro dessa rotina familiar separada, é que ambos os pais mantenham, tanto fisicamente, na estrutura dessa casa, como nas rotinas, a marca dessa criança, desse jovem ali dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Que quando cada um se separar, forem para casas diferentes, ou um se mantenha numa casa, no outro tem um quarto, tem os brinquedos, tem as coisas do dia a dia da criança, para manter uma continuidade, ou seja, o que foi rompido foi a rotina de casa, mas não foi rompido o elo e as práticas cotidianas daquela criança na sua relação, na sua interação com o pai ou com a mãe dentro da casa. Vale relembrar também o quanto é fundamental termos um cuidado no modo como a gente fala desse ex-parceiro ou ex-parceira para esse filho. Uma coisa é a nossa relação com aquela pessoa que não deu mais certo. Outra
é a nossa relação com aquele filho ao falar sobre o pai ou sobre a mãe dele. Então é fundamental termos esse olhar de distância para a gente se colocar enquanto pai ou enquanto mãe naquele diálogo, inserindo sim o outro pai, o outro responsável, mas não denegrir a imagem por interferências que ocorreram na relação matrimonial, mas não na relação parental. Outro cuidado importante para a gente trazer aqui é quando há a entrada de novas pessoas, novos parceiros na vida de cada pai, né, e de cada mãe, e como essa introdução é feita. Que reflexos isso traz na vida desse filho? De que modo vai ser inserido isso? De que modo esse novo parceiro ele vai ter um papel, né, de relação, de criação, de educação na vida desse filho, que se depara agora não mais com um contexto de união entre pai e mãe, mas um contexto de casas diferentes, com rotinas próximas, entretanto, que acabam sendo diferentes, né, de algum modo, com uma rotina de ver um pai ou uma mãe de forma quinzenal, por vezes, e, além disso, um parceiro amoroso. Então, assim, tem que ter todo um cuidado em como essa introdução vai ser feita, porque vão gerar vários reflexos, como o ciúme, a questão de dividir a atenção com esse novo parceiro e esse filho, a rotina que isso vai ser inserida também para esse parceiro que tem nesse namorado ou namorada um filho e as várias consequências que isso vai trazer para essa nova dinâmica que está sendo instaurada. Então, assim, dentro desse tema para a psicologia, cada vez mais a gente vê casais, né, que vão se separando. A gente vai vendo isso sendo trazido ao consultório, essas perguntas e essas questões sobre, né, como eu vou lidar com essa separação, como eu vou inserir isso na vida do meu filho, como que eu vou tentar trazer isso de modo mais cuidadoso, que traga menos prejuízos, né, o menor prejuízo, digamos assim, nessa modificação. Então, assim, a terapia ela pode ajudar o sujeito a planejar, a estabelecer modos mais cuidadosos, né, de inserir esse diálogo dentro da sua família, a trazer isso para o seu filho, a como você encarar também um processo de separação que envolve um luto aí por uma perda de referencial de família, um luto por uma idealização de um casamento, um luto até talvez porque em alguns casamentos há o desejo de separação por uma parte, não por outra. E aí como isso vai ser colocado, a questão do processo de aceitação desse rompimento e da construção de um outro, que vai ter N repercussões, mas que tem um elo que vai ligar eternamente, que é esse filho. E isso tem que ser muito bem cuidado, com muita cautela, porque isso traz reverberações na vida desse filho de modo a ser um grande desafio para ele, para poder entender o processo de término e também conseguir alcançar compreensões a respeito da nova proposta de vida em que está inserido e que isso não necessariamente significa a perda do amor e do laço parental. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Inscrevam-se no nosso canal, há vídeos todas as quintas. Até o próximo!